Amigas, amigos, olá! Globalização, comércio mundial e fragmentação das atividades produtivas industriais em escala mundial são temas muito importantes, usualmente muito importantes, ainda mais ao longo do ano, quando nós temos o governo Donald Trump nos Estados Unidos fazendo a sua guerra comercial, supostamente com um discurso de atração de indústrias para os Estados Unidos, o que seria mais um fato, mais um passo de reorganização das cadeias de valores globais. Vamos tentar discutir então no nosso videozinho de hoje a ideia de globalização e hoje aquilo que alguns chamam de desglobalização. Seria melhor denominado globalização regional, globalização seletiva e como as cadeias de valores globais se inserem neste contexto. Para tanto, primeiramente nós precisamos entender o conceito de divisão internacional do trabalho. Divisão internacional do trabalho diz respeito a uma manifestação territorial da demanda do capital em divisão social do trabalho, com vistas a maior produtividade, a um uso mais eficiente dos recursos econômicos para uma atividade econômica de maior intensidade. Isso vale entre os grupos na sociedade, com a divisão em última instância entre burguesia e proletariado, mas também vale no território, com a especialização da produção em diferentes partes do território. Nem todas as partes do território produzem os mesmos produtos, cada uma se especializa em determinado produto, ficando carente em uma série de outros bens e serviços. O produto especializado desta área será disponível a título de comércio para as outras regiões, que vão comercializar com esta, suprindo nesta região as suas carências de abastecimento ou de etapas produtivas, isto é, divisão territorial do trabalho, inerente à atividade econômica capitalista. O capitalismo é um sistema econômico em constante expansão, inclusive em expansão territorial. Daí nós temos uma tendência de uma expansão dessa divisão territorial do trabalho de caráter intercontinental, principalmente a partir dos séculos 16 e 17, com a maturação das navegações transoceânicas europeias. Daí nós temos pela primeira vez a divisão internacional do trabalho, havendo regiões articuladas com especialização de produção, articuladas através do comércio, dos fluxos comerciais. Lembrando que essas regiões são hierarquizadas, nem todas participam da mesma forma desse processo. Algumas regiões são privilegiadas em termos econômicos e, consequentemente, políticos. São as áreas centrais, são as áreas produtoras das mercadorias de maior valor. E as áreas periféricas são as áreas marginalizadas, são as áreas que são objeto de poder das áreas centrais, produzindo mercadorias, produzindo bens econômicos de menor valor. Temos então a ideia de divisão internacional do trabalho que tem raízes nos séculos XV e XVI e vai se transformando com as transformações do capital ao longo do tempo. Dentro deste contexto da divisão internacional do trabalho, dentro dessas transformações da divisão internacional do trabalho, é que nós encontramos ao longo do século XX a estruturação das chamadas cadeias globais de valor, cadeias de valores globais. Essas cadeias de valores globais pressupõem a fragmentação das etapas de produção em diferentes países. Há então uma atividade articulada historicamente entre os países. A América Portuguesa, eventualmente Brasil, que mandava produtos primários para a metrópole. Então, é uma articulação da produção. Mas agora, com as cadeias de valores globais, nós temos a fragmentação da atividade industrial. Cada país vai desenvolver atividades industriais mais específicas, mais fragmentadas, articulando essa atividade industrial entre os diferentes países em escala mundial. Há então essa fragmentação geográfica da produção com coordenação das transnacionais. Mas há, como na velha divisão internacional do trabalho, válida dentro, claro, do contexto das cadeias de valores globais, há uma desigualdade na geração de valor das atividades econômicas e do comércio consequente. Nós temos aqui um quadrinho do Poder 360 que foi produzido
e divulgado agora no início de 2025, o objetivo principal do quadrinho era mostrar como a tributação de Donald Trump aumentaria o custo do iPhone nos Estados Unidos. Nós vamos aproveitar o quadrinho para uma outra coisa, para as cadeias de valores globais e esta assimetria, essas desigualdades no que diz respeito à produção de valor nessas etapas articuladas da produção industrial. O iPhone é produzido em vários países do mundo. O iPhone é produzido no Japão, em Taiwan, na Coreia do Sul e na China, mas... E vejam, segundo a tabelinha do Poder 360, nós temos câmeras traseiras do iPhone produzidas no Japão com valor de 126 dólares. Nós temos o processador produzido em Taiwan no valor de 90 dólares. Vejam que a China aparece já ali embaixo, a estrutura principal com o valor de 20 dólares, a bateria com valor de 4 dólares, 4,1 dólares. E, portanto, nós temos países participando diferentemente dessas cadeias de valores globais. Países que têm etapas industriais mais complexas, mais sofisticadas, entram na colocação de produtos nesse comércio articulado com mercadorias de muito maior valor. E países que têm menor incremento tecnológico participam mais perifericamente dessas cadeias de valor. Vamos dar uma olhadinha agora no tempo e ao longo do século XX, como essas cadeias vêm a se estruturar, elas vão se estruturar. A partir dos anos 1950, com a internacionalização da produção. Trata-se de um período, o pós-Segunda Guerra Mundial, no qual vários países do sul global, países ditos subdesenvolvidos, já tinham condições infraestruturais, institucionais, de absorção de atividades industriais dos países centrais. Países como o Brasil, mas também a Argentina, o México, a Índia, a África do Sul, o Egito, têm condições institucionais, tem pessoal em termos de qualificação, formação através das instituições de educação, tem infraestrutura de transporte e energia que dão margem para absorver atividades industriais dos países centrais. Um exemplo bastante usual para nós aqui no Brasil é a chegada da Volkswagen da Alemanha Ocidental no território brasileiro nos anos 1950 no governo Kubitschek. Então nós temos uma parte da atividade industrial dos países centrais agora instalada também nos países do sul global. Mas nos anos 1960 a 1980, aí a gente começa sim um aumento da fragmentação dessas etapas produtivas. Por exemplo, em tigres asiáticos que vão absorver etapas produtivas que são menos tecnologicamente arrojadas dentro de uma estruturação de produção na Ásia-Pacífico ou já em alcance mundial. Por exemplo, na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos fizeram fortes investimentos na Coreia do Sul, tigre asiático, na Coreia do Sul, com vistas ao desenvolvimento da indústria de alimentos, a indústria têxtil, a indústria de armamentos. E para quê? Guerra do Vietnã, os Estados Unidos têm, através da Coreia do Sul, da indústria sul-coreana, um recurso de abastecimento das suas tropas em um contexto de maior proximidade com o teatro de operações, com uma eficiência maior. Então vejam, a gente tem investimentos estrangeiros em atividades específicas dentro do processo de produção, o que vai reforçar a ideia de eventual fragmentação das etapas produtivas com a instalação de etapas menos complexas em países do sul global. Mas esse período dos anos 1960 a 1980 também marca uma tendência de crise do modelo keynesiano, estado de bem-estar social, em direção ao modelo neoliberal. Isso cria um novo contexto para essas cadeias de valores globais nos anos 1990 a 2000, pressão na periferia do sistema por redução de custos dentro de uma lógica neoliberal. Aí vem esse discurso neoliberal de não intervenção do Estado na economia, que se desdobra, por exemplo, entre outros, na ideia de privatizações, se desdobra, entre outros, na dilapidação das leis trabalhistas. A ideia seria tornar o país mais barato para a atração dos investidores estrangeiros. E dentro desta pressão neoliberal egressa das áreas centrais do capitalismo mundial, uma quantidade enorme de atividades industriais dos países centrais vão entrar em migração para a periferia. Um dos países que mais vai absorver esses investimentos é a China, dos anos 1980, 1990, dos anos 2000. Mas nós temos também
Características nas relações internacionais e a ação de instituições internacionais são muito importantes no incremento dessas cadeias de valores globais. Eu coloquei aqui para vocês um mapinha representativo da ideia de Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial e até os anos 1980 e início dos anos 1990. Havia então dois blocos competitivos, com regimes político-ideológicos distintos: capitalismo liberal-democrático nos Estados Unidos, socialismo na União Soviética. Essa lógica de competitividade em oposição político-ideológica restringia as cadeias de valores globais de parte a parte. Apesar de já existirem as condições técnicas para essa estruturação, a competitividade da Guerra Fria entre os dois blocos impedia o maior espalhamento dessas cadeias de valores globais. Com o fim da Guerra Fria, a gente tem a possibilidade de manifestação dessas cadeias de valores globais em escala mundial. É mais uma intensificação desta fragmentação com uso intenso de diferentes territórios, com uso diferenciado de territórios em escala mundial. Dentro de uma lógica, temos aí uma mapinha dos anos 1990 da tríade dos anos 1990. Não tem mais blocos da Guerra Fria, nós temos agora a possibilidade do capitalismo se manifestar mundialmente. Mas, a partir dos anos 1980, mais intensamente nos anos 1990, instituições internacionais passam a ser vetores do neoliberalismo, um fator impulsionador dessas cadeias de valores globais, dada a deslegitimação da intervenção do Estado na atividade econômica. A Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, são todas instituições de pressão a favor da lógica do neoliberalismo que, deslegitimando a intervenção do Estado na economia, dá maior fluidez para as atividades comerciais, dá maior fluidez para o trânsito de capitais e investimentos estrangeiros e vai, como eu disse há pouco, dilapidar as leis trabalhistas, tornando os trabalhadores mais baratos, menor custo para o capital investido no país, intensificando essas cadeias de valores globais. Tudo ia muito bem para o neoliberalismo, para a globalização neoliberal nos anos 1990, mas nos anos 2000 o barquinho da globalização neoliberal começa a fazer água, começa a afundar na crise econômica mundial de 2008. Essa crise econômica mundial vai partir dos países centrais. Ela parte dos Estados Unidos e afeta imediata e intensamente os países europeus na crise PIGS, um acrônimo que traduziu os países mais vulneráveis, os países que foram mais imediatamente afetados pela crise: Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. E também Japão. As economias mais importantes do mundo, do centro do capitalismo, vão ser afetadas mais intensamente, mais imediatamente. Há então uma manifestação da crise, mas de maneira assimétrica em escala global. Isso afeta o comércio mundial e as próprias cadeias de valores globais, porque um país está gravemente afetado pela crise econômica mundial, tem uma capacidade produtiva de absorver as etapas produtivas dos outros países, de fornecer insumos para os outros países de uma maneira diminuída, afetando, portanto, a cadeia de produção. Se a crise econômica mundial já foi bastante ruim, vem 2020, 2021 a Covid-19 que exigia distanciamento social, em especial ao longo do ano de 2020, tendo em vista a inexistência de terapias, a inexistência de vacinas durante a quase totalidade do ano de 2020. Só em 2021 é que nós passamos a ter vacinação mais intensa em diferentes países, não ao mesmo tempo. E, portanto, o país A já abriu as atividades econômicas, porque fez vacinação em massa. O país B ainda não abriu as atividades econômicas e, consequentemente, essas cadeias de valores ficam desarticuladas. É mais uma desarticulação de cadeias de valores a partir de 2021, na reabertura econômica pós-Covid-19.
Daí, na hora que essas cadeias de valores estavam tentando se reestruturar, vem guerra da Ucrânia 2022, sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia. A Rússia é um grande jogador econômico mundial, na atividade industrial sim, mas também no setor agrícola e no setor de combustíveis. Daí a tendência de reestruturação das cadeias de valores globais, tendo em vista todos esses problemas ao longo do século XXI. E reestruturação de que forma? Reindustrialização, reorganização através do nearshoring. Então, a ideia, há quem chama de friendshoring, a ideia de não ter cadeias de valores espalhadas em escala mundial, mas cadeias de valores espalhadas mais proximamente, em países mais confiáveis, desde o país polo destas cadeias de valores. Países mais confiáveis do ponto de vista político, países que não estão em tensões políticas domésticas ou internacionais, países que não têm governos que venham a se opor às demandas políticas e econômicas do país polo dessas cadeias de valores globais. E daí a ideia de globalização regional, de globalização seletiva, buscando então países que tenham uma condição de parceria político e econômica mais efetiva para um determinado país, com vistas ao espalhamento dessas atividades produtivas. E ainda a ideia de reshoring, a ideia de trazer de volta para o país, para um determinado país, as atividades econômicas que nas últimas décadas foram espalhadas para outros países, foram espalhadas em escala mundial. Em especial na lógica de reshoring, nós podemos imaginar que Donald Trump tem razão, que ele tem razão na ideia então de tributação sobre produtos importados, o que estimularia a entrada de indústrias nos Estados Unidos. Esse é o discurso oficial de Donald Trump. Para que as tarifas elevadas no discurso oficial de Donald Trump? O país A exporta produtos industrializados para os Estados Unidos, exporta produtos diversos para os Estados Unidos. Ele demanda, o país A demanda o mercado consumidor americano, mas agora nós temos tarifas de importação muito altas nos Estados Unidos, o que limita a entrada destes produtos do país A. O que as empresas do país A podem fazer no discurso de Donald Trump? Podem se instalar nos Estados Unidos, continuariam, portanto, gozando do mercado consumidor dos Estados Unidos e não teriam o ônus de tributação, porque já produziriam dentro da economia dos Estados Unidos. Esse é o discurso oficial do Donald Trump. Esse discurso adere à realidade? É claro que não, é claro que não. Os dicionários de filosofia vão colocar uma nova ilustração para o verbete contradição. Donald Trump está certo. Isso é uma contradição em termos. Se é Donald Trump, ele não está certo. É uma contradição em termos. O presidente anterior, Joe Biden, fez até um rascunho desse reshoring nos Estados Unidos. Ele fez até um rascunho, mas a ideia tosca de tributação de Donald Trump nem de longe traduz reindustrialização dos Estados Unidos, porque as indústrias demandam recursos de alta complexidade na atualidade, que não estão dados da mesma forma em todos os países do mundo. Isso é um fator muito importante para nós entendermos as próprias cadeias de valores globais e, consequentemente, como os Estados Unidos não são de fato atrativos para vários setores industriais na atualidade. Vamos dar uma olhadinha em alguns dados que reforçam essa ideia. Eu coloquei aqui para vocês formação bruta de capital fixo. Formação bruta de capital fixo é o quanto a economia de um país, a partir dos investimentos públicos ou privados, faz investimentos em infraestrutura, em maquinário, em condições de produção. O investimento da China foi de 41,13% do PIB, segundo dados do Banco Mundial, em 2023. Os investimentos dos Estados Unidos de 21,3% do PIB. Só um dado comparativo, tá? Dilma Rousseff, em 2014, colocava o Brasil na faixa de, como os Estados Unidos, perto de 20%. Tá? Durante os governos Temer, Bolsonaro, nós caímos para 14%. Agora nós estamos arranhando 16% novamente. Então vejam, nós estamos numa condição muito precária em formação bruta de capital fixo. Os Estados Unidos numa condição melhor do que a nossa, que bom para eles, porque nós estamos muito, muito mal, mas estamos estupidamente atrasados comparativamente à China, com 40%
de investimento em formação bruta de capital fixo, 40% do PIB de investimento em formação bruta de capital fixo. Isso se desdobra em quê? Por exemplo, Estados Unidos, 40% das rodovias federais em condições regulares ou ruins. A empresa precisa de infraestrutura de transporte. Cadê a infraestrutura de transporte rodoviário? Metrô em grandes cidades subfinanciado, manifestando atrasos e falhas. Portos americanos envelhecidos com filas de embarcações, com déficit de integração em outros modais. E vejam o resultado disso. Eu coloquei aqui para vocês uma listinha dos 7 maiores portos do mundo de contêineres, movimentação de contêineres. Dos 7 maiores portos, nós encontramos 5 na China. 5 na China. O primeiro porto de container na lista dos maiores do mundo é o de Los Angeles, na 17ª posição. De novo, a empresa industrial, ela demanda fluxos de mercadorias entre outros países. Então, a infraestrutura de transporte, a infraestrutura portuária tem que ser de excelente qualidade. A China tem? Sim, sim. Os Estados Unidos têm? Parece que nem tanto. Mas ainda, diferença de trens de alta velocidade. Vejam, essa diferença é brutal, Coloquei aqui dados comparativos China e Estados Unidos para a gente refletir. China tem 48 mil quilômetros de linhas de trens de alta velocidade na atualidade. Os Estados Unidos têm 734. Tem menos de 1.000 quilômetros e a China tem 48 mil quilômetros. A China transporta 9 milhões de passageiros nesses trens por dia. Os Estados Unidos, nas suas ridículos 734 quilômetros de linhas de trem de alta velocidade, transporta 8 mil por dia. Uma diferença muito grande. A velocidade máxima dos trens chineses chega a 400 km por hora, na verdade 400 km fora de condições de testes. Nos Estados Unidos, a única linha americana tem 240 km por hora de velocidade máxima, sendo que ela não atinge essa velocidade máxima usualmente. O trem tem um percurso muito sinuoso, a velocidade é regularmente de ridículos 110 km por hora, enquanto na China, estimativas de 250 km por hora de velocidade média desses trens. Nota importante que nós demandamos infraestrutura para a absorção de empresas que trabalham na ponta dessas cadeias de valores globais. Não apenas infraestrutura, mas investimento em formação de força de trabalho de alta qualificação. E daí os países que fazem isso atraem essas indústrias, essas empresas mais facilmente. Os países que não fazem isso, Estados Unidos, não atraem. E não adianta colocar tarifa super elevada, porque a empresa não tem condições práticas de viabilizar a exploração do território para, segundo as suas necessidades. A gente pode ilustrar isso com um texto base de uma velha questão da Universidade Federal do Paraná, de 2015, tá? Um texto base de 2015. Diz o autor do texto base, quem será o autor do texto base? Diz o autor do texto base, com a globalização ampliaram-se os horizontes geográficos e os incentivos das multinacionais para segmentar suas cadeias produtivas e redistribuir a localização de suas fábricas em diversos países. As etapas de produção que agregam menos valor a um produto podem ser transferidas para países onde os salários são mais baixos, enquanto as etapas que agregam mais valor permanecem em países com níveis salariais mais altos. O autor está descrevendo o que a gente viu há pouco, a estruturação das cadeias de valores globais, a fragmentação das etapas produtivas e as etapas que usam menos trabalho qualificado, infraestrutura, vão para os países periféricos. Mas vejam a conclusão do excerto. Entretanto, o Brasil, porém, não tem se beneficiado dessa tendência. Enfrentamos, ao contrário, uma ameaça concreta de desindustrialização, o que cria uma inconsistência. O Brasil tem força de trabalho mais barata do que a da Alemanha. O Brasil tem custo de tributação que pode ser relativamente mais baixo. As empresas não cobram dividendos, lucros e dividendos historicamente, né? A reforma tributária sim, mas historicamente não, né? Então o Brasil é barato para as empresas. Por que as empresas industriais de ponta não se instalam no Brasil? A resposta disso é óbvio, levando ao extremo. Eu acho que a força de trabalho
de Angola e do Nepal são ainda mais baratas do que aqui no Brasil. Só que lá no Nepal e em Angola existe a média de qualificação mínima exigida por esses empreendimentos? Não, não existe. Não existe isso. Então não importa apenas o custo. E, portanto, a gente reflete sobre aquela necropolítica neoliberal de massacrar os trabalhadores em dilapidação de seus direitos trabalhistas, em jornadas de trabalho extenuantes, em ausência de proteção trabalhista, porque não é através disso que você viabiliza a atração de empreendimentos industriais complexos. Através dessa necropolítica neoliberal, se viabiliza a concentração de renda apenas, mas não são criadas as condições infraestruturais e institucionais exigidas por investimentos mais complexos e, portanto, o país continua ausente dessas partes mais importantes das cadeias de valores globais. O Brasil, nas últimas décadas, assim como crescentemente os Estados Unidos, independentemente da tarifação de Donald Trump. Assunto complexo e importante. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.